Pronto, consegui colocar. Boa noite, boa tarde, bem-vindos, queridos amigos, amigas. Vi que a Lorena chegou também, bem-vinda, Lorena. Então, hoje temos mais um participante conhecido já por muitos aqui, ou não, mas é o Luciano, vai estar aqui com a gente também. Aí eu queria só organizar a nossa dinâmica de grupo, para ele poder se apresentar também, a gente poder dar um alô rápido aqui de apresentação com ele também. O Ivan entrou também, só que ele falou que ele não poderia participar hoje, seria muito difícil para ele. Mas ele colocou ali no WhatsApp a explicitação de quem ele é, né? Ele é professor da PUC, ele está fazendo um estudo, na verdade, né? Uma pesquisa pela PUC. Ele tem um trabalho muito antigo na politécnica, vai ser muito importante ele falar isso, explicar. Eu não vou dar aqui muitas questões, porque seria bom ele falar, gente. É uma pessoa que estuda muito essa construção de gestão democrática de escolas. Ele acompanhou todos os movimentos no Brasil de 20 anos atrás que tiveram da questão da Helena Singer, da República das Crianças, toda a construção com a... Ai, como é o nome dela? Da nossa presidente na época, que só tivemos Dilma, da Dilma, depois que houve todo aquele processo. Então, ele acompanhou todos esses movimentos e tinha uma rede muito forte em São Paulo de escolas de transformação. Inclusive, eu já avisei para ele sobre o Luiz, da Escola Manuel da Maia, mandei todos os materiais também, falei que seria importante, porque, assim, eles estão fazendo uma construção de levantamento dessas escolas. Ele tem uma construção com Portugal também, não lembro muito bem de quê, falei da Ana também, do Núcleo Sementes, falei da Fátima, falei de todos vocês. Eu só fiquei, depois eu queria pedir para vocês, se vocês pudessem passar novamente os links que vocês têm, porque o da Ana eu tinha mais fácil, mas se quiser passar novamente, tiver mais algum, do Luiz eu tinha mais fácil, mas se a Fátima puder mandar, a Fatinha mandar para mim também, porque eu queria enviar todos esses de Portugal, porque pode ser que entre aí em alguma construção de pesquisa também junto e tal, dessa questão, eu tenho feito essas interconexões, tá? E do Brasil fica até mais simples, né? Mas eu vou pedir uma coisa para vocês, tudo bem, Lorena? Bem, bom ver o seu rosto. Se a gente pudesse colocar ali no documento, eu vou abrir uma pastinha e colocar links nossos dos nossos projetos. Se vocês puderem pôr os links ali, ajuda muitíssimo, porque nessa hora dos pesquisadores, dessa construção, eu já envio, que eu tenho feito isso, eu tenho enviado para os pesquisadores, para as coisas, porque, assim, é muito bom que tenham esses contatos. Até com o Helder eu falei, já comentei sobre o projeto que ele está começando, né, de doutorado e tal, já falei com alguns amigos, isso ajuda para a gente poder, de fato, trazer o quê? Essa questão das redes humanizadoras, mostrando que nós fazemos, que nós temos essas construções e que elas são reais, né? Isso ajuda a formalizar cada vez mais e nós precisamos até para fortalecer. E quem sabe eu conseguir chegar naquele movimento que a gente já tinha pensado, né? Tinha até brincado com o Luciano falando, que ele falou assim, agora no momento eu estou desempregado, mas né, o que precisar de valores a gente consegue, assim, tentar alguma coisa. Aí eu brinquei com ele, então, Luiz, eu sou de associação sem fins lucrativos, estou tentando um edital muito grande para ver se a gente consegue movimentar essas redes mais e ajudar os projetos. Então é assim mesmo, a gente tem o sonho e o potencial, né? A Ana também vive tentando, o Marcelo também está nesse mesmo movimento que ele já falou, Fatinha já trabalha muitos anos nessas questões também, né? A gente sabe essa luta que é, né? E a gente pode integrar, com certeza, essas questões para poder se organizar melhor também. Quem poderia ser o guardião, ou perdão, o secretário hoje, para a gente poder organizar o nosso tempo, que eu acho que é importante. Uma pessoa pode assumir a secretaria. Marcelo dorme não, vou te mandar um café brasileiro para dar uma força. Brincadeira. Ele já está com o café. Ixi, tá certo. Quem pode assumir a secretaria, não, perdão, a cronometria. A cronometria. Quem quer pegar essa função muito boa? Eu fico. O Luiz. Agradecida, Luiz. Tudo bem a gente colocar de 3 a 5 minutos, pessoal, como normalmente fazemos? Tá. Claro. Perdão, eu falei a função errada. Eu queria organizar, então, só para passar, para o Luciano poder se apresentar. Eu sei que a maioria já tem um conhecimento dele, do Ivan já está ali reforçando, e depois a gente passaria para a nossa pauta. Tudo bem? Que aí eu veria com vocês, inclusive, a organização das pautas, porque tem pelo menos 2 materiais que foram enviados ali que a gente vai precisar trazer, e a pauta da semana passada do material que a gente está estruturando também, tá bom? E aí o Luciano já vê tudo acontecendo. Bem-vindo, Luciano.
Obrigado, maravilha. Eu só não entendi a dinâmica. Eu devo me apresentar agora? É isso? Olha, ter não tem, mas você gostaria? Não, quero muito. Primeiro que, assim, eu estou muito feliz de estar aqui, né? É um grupo muito seleto, de uma causa muito... Ah, tem uma musiquinha de criança ao fundo aqui que eu vou abaixar, peraí. Estou com pequeno aqui, estou com vários pratinhos, assim, equilibrando ao mesmo tempo aqui. Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês, já conheço a maioria de vocês, né? Acho que a gente já se esbarrou em outros contextos. E, bom, sou voluntário da Escola Aberta de São Paulo desde do começo dela, ajudo lá na parte de inglês. Há 4 anos atrás, comecei um projeto online com a parceria de um pessoal de Portugal, que se chama Open Learning. Ah, e aí foi criado uma escola digital, né, para dar apoio para as famílias que fazem homeschooling. Conseguimos avançar muito, assim, né, em toda essa questão humanística, né, de pensar no indivíduo, no envolvimento da comunidade, na questão de ser uma escola democrática e atuante na sociedade, mesmo sendo digital. Mas chegou um momento que a dicotomia, assim, a briga entre pedagógico e administrativo estava muito grande, e aí eu não arredei pé, aí eles me cortaram. Mas aí eu já tinha explicado para eles, vocês podem me mandar embora. No dia seguinte, eu estou começando o meu próprio projeto, é o que eu fiz, e agora as famílias estão falando, Luciano, a gente quer ir com vocês, e os educadores também. Então, assim, as coisas estão fluindo muito bem, e estou começando um novo projeto aí. E é isso, estou muito feliz de estar aqui com vocês, vou ter parte desse grupo pessoalmente lá, né, e nas visitas, e estou muito pronto, não só eu, mas a equipe, né, o nosso time, a gente está muito pronto, assim, e querendo muito construir com vocês aí uma realidade diferente para a educação, tá bom? É isso. Bem-vindo, Luciano. Então, gente, o Luciano, justamente, ele tá. Depois, pessoalmente, ele vai poder explicar melhor para a gente, depois a gente conta para vocês, né? Não na gravação, mas em outros momentos, as situações mais cabeludas. Mas, basicamente, vocês sabem como é, né? As coisas, normalmente, os projetos começam bem e muitas vezes eles desandam completamente, justamente pela questão dos valores internos, né? Vai virando um processo mais de dinheiro ou um processo mais de outras vieses, né? Até de tirar o tutor como foco para se tornar outras coisas, né? Então, é sempre aquele moído que nós passamos e acho que todos nós aqui já passamos por essas situações difíceis aí nos projetos, né? Então, agora o Luciano está tentando já trazer uma outra vertente, né? E fortalecer nessa construção também, para não perder justamente o processo ético, né? Porque não vale a pena. Quando chega no processo ético, é o momento que a gente não tem como continuar, né? A gente tem que fazer uma outra construção. Mas bem-vindo. Vamos lá, Luciano. Vamos construindo junto, né? E fazendo aqui as nossas redes. Bom, pessoal, então, queria ver com vocês, primeiro, se vocês teriam proposta de pauta. Eu só queria lembrar as que nós já temos, tá? A gente ficou de fazer a avaliação daquele documento, que eu tinha enviado para vocês aqui, que é o nosso documento, que ele foi, inclusive, relaborado, né? Eu fiz uma organização escrita mesmo dele, com a síntese de tudo que foi colocado, organizado, para a gente avaliar se como está. E aí, o intuito, inclusive, do documento era para deixar ele organizado, para que a gente pudesse já começar a preparar para a live também, que a gente tinha definido uma data também, vou mostrar aqui para vocês, né, essa organização. Olha, Rita! Beijo! Rita está aqui com a gente também, querida Rita. Então, estamos no momento da pauta, querida Rita, tá? Aí, vendo aqui como fazer. Estou compartilhando o documento aqui com o pessoal,
e perguntando se vocês gostariam também de compartilhar alguma pauta. Eu pensei em mostrar primeiro o documento para vocês, e se tiverem algum ponto que vocês gostariam de compartilhar, também é muito bem-vindo, tá, gente? Eu tenho aqui material para mostrar e coisas para contar, sim. Ótimo, a Ana também, quer dizer, a Isabel Lopes, vulgo, tem também. Então, vamos organizar o nosso tempo? Quanto tempo? Vocês gostariam primeiro de ver o material, ou vocês gostariam primeiro de ver as questões e depois nós vemos o material? Só para a gente organizar o tempo. Quanto tempo, Luiz? A gente organiza e quanto tempo, Isabel? Eu preciso de 5 minutos, só. O Luiz 5 minutos, mas para a gente poder responder alguma questão para ele, que é sempre bom trocar, né? Uns 10 minutos, então. Certo, sim. E para mim eu diria o mesmo. 5 minutos para eu vos mostrar aquilo que queria mostrar e depois o vosso feedback, que é muito mais importante. Ótimo. Vamos começar então com a prática, que eu vejo que acho que é sempre mais importante. Aí depois a gente retorna o documento. Tudo bem a gente fazer assim? Tudo bem para todos? Então, quem gostaria de começar? A Ana ou o Luiz? Só pode ser a Isabel. Isabel, Não há foi para você, Isabel. Gente, é brincadeira, tá? A Ana entrou com outro nome. Estou a adorar ser a Isabel hoje. Então digam-me só se conseguem ver aqui, porque eu deixei de vos ver a vocês. Sim, apareceu. Sim, Pronto. sim. Então, só enquadrando, isto é o primeiro guião de projeto que fizemos desta forma. Eu costumava fazer outros guiões de projeto com o meu filho, mais resumidos, digamos assim. E este aqui, para o perfil dele, pareceu-me ser o que mais se adequava, portanto estamos a experimentar desta forma, e comecei pelo meu filho apenas porque é meu filho e portanto tenho mais voto na matéria. As restantes crianças do grupo este primeiro ano estão a funcionar muito bem com o sistema que estão a desenvolver com a Joana, e, portanto, nesta fase não sentimos grande necessidade de mudar, até porque estão numa fase ainda de iniciação, de início da alfabetização, linguística e lógico-matemática, etc. E, portanto, uma forma de trabalho mais convencional foi mais confortável para a Joana e para a Lara, foi mais confortável para os pais e, portanto, está a funcionar para já. Está ótimo. A partir do terceiro ano, neste caso, ou a partir do núcleo de desenvolvimento, sentimos que eles já conseguem ir trabalhando mais com base na metodologia de projeto e desenvolvendo as coisas de forma mais autónoma, e portanto este foi o guião que criei. E então começa pela identificação dele, depois a primeira parte é sempre sobre a criança em si, e normalmente são questões já ligadas ao tema do projeto, portanto o que é que já sabe e o que é que quer descobrir, além de uma outra informação pessoal que possam fazer sentido para aqui. E neste caso, porque era um projeto sobre os movimentos da Terra e da Lua e a posição no sistema solar, etc., optámos também por perguntar qual era o momento favorito do dia dele, para ele se alongar um bocadinho. E depois temos o projeto estruturado em missões, várias missões, todas elas vão tocando nas várias aprendizagens essenciais, portanto, aqui vocês conseguem ver, portanto eu não vou estar a ler o projeto todo, mas tem sempre as várias áreas a serem tocadas, digamos assim, movimento ao teu corpo, fazer um jogo de movimentação e também para ele vivenciar a questão da translação e da rotação da Terra no próprio corpo, né? Como foi, escreve o que sentiste, e depois no final de cada missão tem sempre, de acordo com as aprendizagens essenciais que o Ministério da Educação nos determina, para o ano de escolaridade onde ele está inserido, e todas as áreas disciplinares que toca, portanto, os conteúdos de estudo no meio que toca, de educação física, de expressão dramática, coisas assim do género. E o combinado que eu fiz com ele foi pelo menos uma missão por dia, e além dessa missão deve desenvolver mais atividades que a Joana ou a Lara lhe proponham para reforçar certas competências, nomeadamente escrita, leitura, cálculo, que são áreas onde nós percebemos que ele ainda tem que trabalhar. E, portanto, todas as missões estão organizadas assim, algumas, esta, por exemplo, ia para as frações do ciclo lunar, que percebi que foi um desastre porque
a Lua não se fraciona em quartos e, portanto, o quarto crescente ser um quarto da Lua ou ser a metade foi uma grande confusão. Portanto, eu também aprendi neste processo. E estão, no fundo, sempre estruturadas assim. Portanto, só mostrar-vos aqui mais rapidamente este. Eu depois posso partilhar este guião de projeto se quiserem ver com mais calma e cuidado. Tentamos sempre ligar também ao sítio onde ele está, liteiros. Pronto. E é um bocadinho disto. E acho que os meus 5 minutos acabaram. Ele faz isso sozinho, Ana? Ele vai fazendo isto por ele, mas às vezes pergunta ou à Joana, ou a mim, ou à Lara, pode pedir uma outra ajuda, sim, mas... Não, desculpa, perguntei mal então. Ele está a trabalhar sozinho ou tem outras crianças à volta? Neste projeto específico ele está a trabalhar nisto sozinho. Noutros projetos que eles façam de grupo, também tem essa parte do grupo. Neste momento eles estão cada um a trabalhar numa temática diferente, num projeto ainda individual. Ok. É só para contar, para não esquecer que a educação se faz em relação. Sim, não exatamente. Não sozinho o tempo todo, não é? Yeah. Mas de vez em quando sozinho também dá jeito. Então, muito obrigado. Ana, eu gostava de ter acesso ao roteiro, se não te importas. Nós aqui também estamos em todo o gás com os roteiros, mas não é disso que eu vou falar hoje. Eu venho falar do... Sim, Zizi, desculpa. Tranquilo, e se a gente puder só organizar os mais 5 minutinhos para responder a Ana primeiro, sobre se a gente tem alguma sugestão sobre o roteiro, algum ponto, aí depois a gente passa, porque senão depois acho que fica mais difícil com você colocando para lembrar. Se tudo bem, a gente passo a passo, claro, tudo bem? Claro. A Marta já está até com a mãozinha levantada, acho que ela vai ter alguma consideração, eu tenho também. Sim, querida Marta. Vocês me escutam bem? Muito bem. Ah, que bom. Vou manter minha câmera fechada pelo motivo que eu já escrevi ali no chat. Mas, parabéns, Isabel. Ana, não está com o nome Isabel, mas é Ana. Gostei muito de ver seu roteiro. E a minha pergunta, primeiro, é: esse roteiro, eu imagino que você elaborou com ele, mas as orientações que aparecem, tanto nos retângulos azuis ou laranjas, são inferências dele, são conclusões dele ou são orientações suas? São orientações minhas, sim. Ah, legal, entendi. Mas elas não partiram, porque eu vi uma sobre a Lua, né? E assim, vi que você pergunta qual é o melhor momento do dia e tal. Eu até gostaria de olhar com mais calma. Mas então são orientações suas, não houve uma troca nesse processo. E eu estou entendendo que é uma criança que está com o quê? 7, 8 anos? É uma criança de 8 anos, sim, houve essa troca inicial do que é que ele já sabia, o que é que ele queria saber, estas primeiras questões, as questões também vieram dele, sim, depois tentei integrar com outras que nos são impostas pelo currículo. Claro, tudo bem, era só para entender mesmo e poder, nem tenho muita sugestão agora, eu queria mais era ver com mais detalhes, mas entender esse processo mesmo, se o que estava ali tinha vindo de você ou se já era alguma questão que a criança tinha conseguido chegar, entende? E aí você registrou. Eu acho que isso seria muito interessante, né, nesse diálogo, pegar o que a criança entendeu de fato sobre essa questão, vou chamar de fase da Lua, porque percebi que está fazendo, né, acompanhando esse processo, para ver o que ficou registrado para ele. Seria mais isso. Mas parabéns, obrigada. Rosângela. Boa noite, pessoal. Alguns já vi hoje, quem não viu, boa noite a todos. Eu queria perguntar, Ana, as missões, vocês decidem juntos ou foi você que decidiu, ele que decidiu as missões? Eu não sei se você falou e eu não escutei. Me desculpa, eu estava lavando farda dos meus filhos da escola. Não expliquei. As missões foram
construídas por mim com base numa conversa inicial que tivemos do que é que ele queria saber, do que é que ele queria explorar e tentando pegar nessas questões ou temáticas que ele trouxe, desenvolvê-las e complementá-las com outras questões, com outros conteúdos que o Ministério da Educação nos exige, orienta para que eles façam. Portanto, é um misto dos dois, mas nesta fase ainda é muito construído por mim. Sim. Este é o primeiro projeto que fazemos desta forma. Ele vai dando algumas dicas, né? Eu queria jogar, eu queria... E você vai pegando essa e fazendo, construindo as missões. Tá bom, obrigada. Luciano? Eu achei muito legal, Ana, você também amarrar com a legislação. A gente também faz isso aqui, né? Então, você pegou lá do, como que é? DCE, né? De Portugal, né? E aí você amarrou, então, isso aqui, foi contemplado a legislação, né? Acho que é importante isso, aqui no contexto que eu trabalho de homeschooling, é essencial, porque eles precisam mostrar, né, que assim, está desconectado da legislação. Então, achei muito legal e achei uma construção bem interessante também. É isso. Esse é do Luciano. Helder? Olá, vocês me escutam? Dizendo que eu adorei, assim, legal demais, né? Acho que é um tema que faz parte do universo da criança, né? Criança de 8 anos. Eu tenho uma tutoria que teve uma culminância de um vídeo em que a pergunta do menino era se era possível viver na Lua e o que a Lua teria de importância para a Terra. Ele fala sobre as marés. E aí pega a ideia dos quartos. Uma coisa muito prática, porque assim, maré cheia, maré baixa, hora de cortar. Aí eu fui trazendo as coisas também do quintal e do quilombo, né? Hora de tirar raiz, hora de tirar flor. Tem a capilaridade, por atração, né? Gravitacional, é o que nós sabemos até então. Isso influencia muito, né? A nossa vida na Terra, na pesca, né? Na agricultura. Então, eu tenho esse lance aqui, eu tenho que achar onde é que está, porque isso foi nas tutorias do ano retrasado. E engraçado que tem uma menina aqui que chama Maria Luna. Linda, linda. E ela quer estudar se é possível viver na Lua. E aí eu gostaria de trocar essas experiências. Como é que chama o garoto que está a estudar a Lua aí? É o Noah. Noah com a Maria Luna. Ele vai conhecer a Maria Luna, que não é a Lua, mas que adora a Lua. E ela está fazendo uma pesquisa sobre as condições de vida na Lua e se é possível habitar lá. E aí está vindo todo um assunto. Rotação, translação, satélite. Muito legal, parabéns. Bom, eu queria reforçar novamente, gente, que aqui, se vocês quiserem trazer as crianças, né, é muito importante também, tá? Então, trazer para trocarem juntas. A gente faz esse trabalho também com as crianças, né? Com a Elda, a gente já conseguiu fazer relação criança-natureza algumas vezes já também, né? Com relação, já estão dormindo, algumas não dá por causa de Portugal, eu entendi. Mas a gente faz no sábado, gente, não esqueçam do sábado. Tem sábado às 11 e às 15. Então, se vocês quiserem trocar também com as crianças, os tutores, né, para eles conversarem entre si, seria maravilhoso. Lembra que esse espaço é tanto deles quanto nosso, tanto nosso quanto deles, porque a gente precisa ouvir muito bem a voz também, né, de todos os aprendizes, né, até para eles trazerem sugestões também. Eu sempre pego esses roteiros, portfólios e projetos e faço com eles uma roda perguntando como é que está esse roteiro, o que vocês acharam dele, o que pode melhorar? Como é que vocês veem que pode ser reelaborado? E o portfólio? Vocês veem que está faltando alguma coisa? Tem algum ponto que a gente precisa colocar? Qual a base de avaliação vocês gostariam de colocar e fundamentado em quê? Então, é sempre muito importante, já fica novamente o convite, tanto aqui quanto no sábado, tá? Então, tragam as crianças, sem problemas. Agora, para falar com a querida Ana, eu daria uma sugestão, é porque tem várias etapas. Eu percebo muito que você está na etapa onde você está desenvolvendo como se fosse um roteiro portfólio entre tutor e aprendiz. Não é bem um portfólio do aprendiz
e não é bem um portfólio da tutora. Você está fazendo uma mescla entre uma construção e outra. Uma sugestão que eu dou seria você pensar, talvez dele, assim, ver com ele dele fazer também um portfólio da forma dele, para que você tenha o seu portfólio com ele de construção base, que seria um portfólio mais formal, e também para ser assim, tipo ficheiro. Eu estou com dificuldade agora de falar exatamente a palavra certa, mas eu acredito que seja isso. De Portugal para ter base escolar e você fazer com ele um portfólio para que ele dê já sugestões dessa evolução do portfólio. Porque, por exemplo, ali você colocou os valores como uma referência de foco. O que você está sentindo, o que você gostou, o que você vê da sua perspectiva. E isso é muito importante, essa integração de valores. Porque ela dá uma base sempre dele trazer uma construção mais crítica da opinião dele sobre a aprendizagem que está ocorrendo. Mas eu daria uma sugestão também de você combinar com ele, dele montar um portfólio dele, da forma que ele apresente o portfólio dele. Mesmo que ele esteja com dificuldade, no começo é assim, tá? Em todos os projetos que eu já conheci, primeiro o tutor, ele faz uma construção de um portfólio a partir de uma análise com o aprendiz, e depois ele vai desenvolvendo até que vai chegando no momento que a gente sabe, assim, como se fossem os estágios. Os próximos estágios, ele já vai fazer um próprio portfólio dele, aí você vai ter o seu, depois integram os dois, depois começam as trilhas de aprendizagem, depois isso avança para se tornar até um processo não só de mapeamento, mas também de ter projeto, trilha, pesquisa, portfólio, roteiro. Então, vai tendo outras camadas aí desse desenvolvimento. E eu sei que você está agora na primeira e que está muito bem estruturada. Só daria essa sugestão e pensando assim, de você diferenciar também com as tutoras, delas terem um portfólio delas e delas possibilitarem que as crianças tenham um formato de portfólio deles, para já começar essa começo de variação, tá bom? Mas é só uma sugestão, mas está de parabéns, lindo mesmo, viu? Gostei muito de compartilhar. Com certeza o Noah já vai começar a se animar, tá? Bom, tem mais uma mãozinha. Rita, querida Rita. Olha, tá com o áudio fechado ainda. Oi, boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia, não sei onde estão. Ana, muito obrigado pela tua partilha. Eu queria só dar uma sugestão, que era, como tu falaste das fases da Lua, talvez seja interessante em algum ponto introduzir as fases do ciclo feminino, a fase pré-menstrual, folicular, menstrual, ovulação, lútea, porque isso até, né, tanto para as meninas como para os meninos, é informação que é importante ir começando a ficar dentro da cabecinha deles. Então é isso. Muita gratidão, Ana, muito bom, adorei. Obrigada a todos pelo feedback, é realmente muito rico aprender assim. É engraçado, Rita, falares disso porque ele conhece muito bem o ciclo menstrual, porque o meu marido conhece muito bem o meu ciclo menstrual e falamos disso abertamente cá em casa. E, portanto, e como doula não poderia deixar de tocar essa temática, ainda que num contexto mais caseiro. Mas, obrigada, é sério, obrigada a todos. Luís, força. Então, Luís, só um minutinho, porque o Luciano... Não, à vontade, Só à pra gente vontade. fechar, um minutinho. O Luiz quer contar, a gente também tá animado, assim que é legal. Não, é super rápido, é só duas coisas que me ocorreram aqui, Ana. Dá para, em algum momento, aí falar sobre essa última missão, para o lado escuro da Lua, né? De repente trazer isso, né, para a discussão. E me ocorreu o seguinte, de repente a gente podia ir trocando, eu não sei, de repente eu vou chover no molhado aqui, né? Mas de repente eu vejo que ele está pesquisando sobre a Lua. E aí eu tenho um estudante aqui que está pesquisando sobre a Lua também. Sei lá, de repente tentar fazer uma pesquisa juntos, né? Não sei se a gente podia tentar algo do tipo com algum educando meu, né? Tutorando meu. Não sei, uma ideia aqui, tá? Juntamos os teus, o do Helder e o meu.
Todos nós, a gente pode fazer uma roda aí de tutorandos para eles poderem apresentar as evidências, fazer isso dá muito certo e ajuda muito. E ver quais querem fazer os grupos, né? Para construírem, seria muito importante, tá? Então fica já, se vocês quiserem colocar assim, ó, gente, no horário tal, dá para colocar no grupo mesmo. No horário tal, abrir a reunião, tem essa possibilidade para vocês no dia tal, para a gente poder integrar e tal, que a gente pode ir marcando, tá bom? Isso é muito, é exatamente isso, tá, Luciano? Tranquilo. E Luiz, agora Luiz, Vamos conta lá. pra gente. Então dizer para mim dizer uma coisa para vocês. Já há gente que vive no mundo da Lua. Atenção, hein? Helder, já há gente que vive na Lua. Aqui em Portugal há muita, pelo menos. Ok. O que eu vou mostrar para todos, esqueçam o que a Ana Lopes disse, porque o que eu vou mostrar para vocês é algo inimaginável no contexto escolar. Eu já tinha abordado este assunto uma vez, não sei se foi aqui, em que nós pegamos os 12 piores alunos da escola, e piores em quê? Alunos que não iam às aulas, que circulavam pela escola fazendo tropelias, que, que, que estavam reprovados por faltas, não é? Que os pais nem sequer estavam aí. E, e eu falei com a Maria, que alguns de vocês conhecem, e disse: vamos fazer uma coisa que nunca foi feita, que é pegar nestes 12 e tentar fazer uma caminhada com eles para perceber se eles conseguem reconectar-se com a escola. Isso é fundamental. Porque a escola para eles estava a ser apenas um local de vandalismo, de bandidagem, como quiserem chamar. Ok? Gente difícil. Vocês imaginem a pior turma que já tiveram e multipliquem por 10. Pronto, é mais ou menos isso. Então, dois rapazes vindos de Cabo Verde que só falavam crioulo, por aí, portanto, complicado. Então, este projeto dura há 4 semanas e a primeira vez que os reunimos todos foi aquilo que nós esperávamos que tivesse que ser, foi a confusão e o caos total, tudo a falar em cima dos outros, ninguém respeitava ninguém a falar, os adultos calados à espera que houvesse ordem, que nunca houve, bonecos de peluche a voar pelo ar, a bater. Eu levei com um, por exemplo, vá lá que era um peluche, e tivemos quase uma hora assim a observar o comportamento dele. Aos poucos, isto às 4 semanas, aos poucos fomos conseguindo perguntar o que é que eles queriam da vida deles, o que é que eles queriam de escola, quais eram os seus medos, hão de perceber que essas crianças nunca tinha sido perguntado isso a ninguém. Okay? Eles ficaram, o quê? O que é que me estão a perguntar? Então não me querem dar matéria. Foi mais ou menos assim que eles pensaram. E depois nós explicámos, não, nós queremos conhecer-vos. Houve crianças, houve uma menina de 13 anos que disse que queria ser stripper, ok? E a gente perguntou porquê, sem julgamento. E ela disse porque ganha muito dinheiro e eu quero ajudar a minha família. Houve outro que disse que não sabia o que queria ser. Quando perguntámos quais eram os seus medos, houve um rapaz, que vai aqui aparecer na fotografia, que disse: eu tenho medo de não conseguir ajudar os outros. E, portanto, isso nunca tinha sido perguntado a nenhum deles. E na segunda semana, nós começámos a criar algum vínculo com esta gente. Na terceira semana, começámos a trabalhar com eles coisas que nem sequer estavam roteiradas, ou seja, não havia guião condutor. Era um pouco trabalhar à vista. Quem queria ir à internet ler um artigo ia, mas depois tinha que escrever qualquer coisa no caderno. E nós começámos a perceber quem é que escrevia bem, quem é que escrevia mal, e havia crianças que não sabiam ler sequer. Ok? Eu vou contar o que é que se passou hoje. 4 semanas depois, vou mostrar-vos algumas coisas. 4 semanas depois, vou mostrar a foto, estas crianças hoje fizeram bolos. Cada grupo fez um bolo. E o que é que foi possível ver? Vai aparecer aqui, creio. Exato. Não? Vai.
4 semanas depois eles conseguiram trabalhar em conjunto. Vocês vão perguntar, eu sei, houve xingamento de vez em quando? Houve uns ovos partidos? Houve. Não passámos do inferno para o paraíso, não. Mas eles conseguiram produzir, cada grupo, com a ajuda de um adulto, que está aqui na imagem, conseguiram produzir bolos, conseguiram fazer bolos, e depois me chamaram, foi a parte boa, para eu ir provar o bolo e dizer qual gostava mais. Ok? E começou a surgir o currículo. Então, onde é que surgiu o currículo? Quando eles estavam a ler uma receita, dizia assim: pôr ou colocar entre 26 a 32 colheres de açúcar. E houve aquela menina que está ali de óculos perguntou: 26 ou 32? E a professora, o adulto que está ali, que é a professora de matemática, disse assim: vamos ficar pelo meio. E ela ficou assim a pensar: qual será o meio de 26 para 32? Ok? Qual será o meio? Ela descobriu 2 formas de fazer estas contas. Primeiro porque pôs no quadro, vocês não veem daí, pôs 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. E foi encontrar o meio geográfico, neste caso. Ok? Mas depois também descobriu que, somando os 2 números e dividido por 2, também chegava lá. Ok? Então pusemos 29 colheres de açúcar. Ok? E eu estava lá a ver e disse: isto vai ficar tão doce. Meu Deus. Ok? Começou, e vou-vos mostrar também outra coisa. Foi um aluno que não sabia escrever, ele passou a receita para o caderno, devagarinho, com uma letra ainda pouco cuidada, claro, tudo bem. Vou mostrar, vai aparecer aqui, então. Estão vendo? Não. Só um bocadinho. Não estou a conseguir partilhar a janela. Então, só um pouco, está bem? Vou voltar a tentar. Desculpa. Ok, agora vai dar. Então, acho que vocês vão ver agora a seguir. Estão vendo? Então, ele não pôs o nome do bolo, não pôs. Eu até perguntei: então este bolo não tem nome? E ele disse: pois é, falta o nome. Mas pronto, ele foi passando, com alguns erros ainda, mas ele não sabia escrever há 4 semanas atrás. Ok? E este projeto passou-se a chamar o projeto R. Ok? R de tudo aquilo que eu já disse: reconstrução, regeneração, requalificação, tudo isso. E já há alunos que escrevem a letra R nas portas dos banheiros. Ok? Portanto, ou seja, em 4 semanas conseguimos que eles se ligassem definitivamente à escola, terminou o vandalismo e eles vão ter connosco, passam por nós no corredor, até por mim, quando estou no meu gabinete, e dizem: diretor, hoje vais ter connosco? Eu disse: vou trabalhar convosco. Nunca fizeram isto na vida. Sempre que iam ao meu gabinete era porque tinham feito a geneira. Não é? E agora vão lá chamar-me para ir trabalhar com eles. Pronto. Isto está a ser feito com 5 adultos, e eu sou um deles, com um psicólogo educacional, que trabalha com eles as questões emocionais, que são... Eu às vezes tenho que sair da sala para não chorar, gente, com aquilo que eles dizem, a sério, que é para não chorar à frente deles, com aquilo que eles verbalizam, que passam em casa, ou que não passam em casa, porque alguns não têm sequer família em casa. Então é assustador a vida destas crianças. Era só para partilhar isto. Obrigado. Que lindo, Luiz. Muito especial. Isso aí mostra literalmente que é possível fazer a construção de humanização, e é exatamente assim que se faz, pelos vínculos, por essa construção. Parabéns aí toda a equipe por essa construção, pela essa abertura e essa sensibilidade de conseguir ver esses jovens
para ver o que eles estão precisando, porque isso é que é a necessidade, realmente. Mas diga, Luiz. Só para vocês verem que houve produto final. E um produto final fantástico, como se fosse numa pastelaria. A pessoa que estão a ver ali é a Maria, que está a ajudar o Kelson, que foi aquela criança que disse que gostava de ajudar os outros e não sabia como. Ele veio de Angola e ela está a tentar ajudar a decorar o bolo porque ele não tinha força para espremer o chocolate que estava dentro daquela coisa. Então ele pediu ajuda e depois ele próprio decorou o bolo. Então estava magnífico. Este ficou em segundo lugar, este bolo. Havia um melhor. Portanto, e a cara de felicidade daquelas crianças por terem conseguido fazer uma coisa em conjunto é fantástico. É fantástico. Maravilhoso, Luiz. Um mês de trabalho dentro dessa construção e já consegue. Um mês de trabalho, é verdade. É verdade. Muito bom. Isso é totalmente real, gente. Em todos os projetos que eu vi fazendo essa construção, isso aí, fantástico, acontece mesmo. A gente consegue trazer, porque é invisibilidade, né? E literalmente eles são invisíveis, eles não estão sendo vistos por ninguém. E quando há essa possibilidade de um diretor, inclusive, e essa imagem ajuda bastante, né? Quando é o diretor também, porque eles falam, ô diretor, você vai estar com a gente e tal, né? Isso aí, olha, Luiz, parabéns, viu? Dá um abraço aí na sua equipe, nos tutores, fala, gente, conseguimos. Eu não mostrei aqui, mas hoje eu levei o meu cachorro, né, como vocês dizem, levei para a escola e o cachorro esteve lá dentro e ele tentava, eles adoraram, porque, claro, ela é doida por chocolate, não pode comer, né, corre, lambe tudo e foi uma diversão total e há pessoas que perguntam, mas isto é ensinar? E eu digo, minha gente, isto é ensinar. Isto é ensinar. Na verdade, Ana Luísa, você pode ainda tirar um sarro e falar assim, é muito mais que ensinar, é aprender a ser e fazer ser, né? Mas é ensinar também. É emocionante, Luiz, lindo mesmo. Muito. Parabéns. Por favor, se você quiser trazer algum dia eles aqui também para conversar com a gente, Luiz, para apresentar alguma questão e falar, olha, são professores, a gente pode até fazer um teatro para dar uma fortalecida com eles. Então, mesmo que ele xingue, fica tranquilo quanto a isso. O problema é que aqui é tarde, não é? São 11 da noite. Eu acredito que muitos deles estarão a ver televisão, a jogar computador, obviamente. Mas posso tentar falar com os pais. Os pais estão muito agradecidos à escola pelo que estamos a tentar fazer com os filhos e provavelmente até vão aceitar o desafio. Vamos ver. Pensa sobre isso, eles podem vir para fazer uma apresentação de alguma questão aí, mesmo da receita de bolo, do bolo, de alguma imagem. Eles tiveram que fazer isso. Eu até tenho alguns vídeos, depois posso mostrar. Eles em equipa, tiveram que explicar a receita e como é que fizeram e o nome que deram ao bolo. Havia miúdos muito envergonhados, coitados, mas outros muito senhores do seu papel. Parecia que estavam no Masterchef. Vocês têm esse programa aí? Tem? Pronto, é isso. Então foi muito lindo. Muito lindo. Muito especial isso. Olha, a Isabel Lopes já está querendo trazer uma reflexão. Fica, Ana, querida. Não sei se o Luciano tinha clicado primeiro do que eu. Acho que foi assim mais ou menos ao mesmo tempo. Ele não baixou a mão. Acho que eu esqueci de abaixar a mão. Vou abaixar aqui. Luís, parabéns. Eu realmente só posso esperar um dia chegar a este patamar, porque sem dúvida que é este o objetivo. Muitos parabéns. É incrível e é palpável através do ecrã a tua emoção a falar disto. Ana, sabe o que é mais engraçado? É que então, os outros, aqueles que estão no projeto colaborar há mais tempo e que não estão aqui, que estão na sala de aula a fazer roteiros, sabes qual é a sensação que eu tenho? É que se isto ganhar espaço e tempo, estas crianças vão ultrapassar as outras na capacidade de trabalhar em conjunto. Claro. Porque se em 4 semanas eles não conseguiam estar juntos e agora conseguem produzir uma coisa em conjunto, não é?
Então, imagina o que eles poderão fazer. Os outros estão muito tranquilos a fazer os seus roteiros iguais ou parecidos com os teus. Impecável. Também impecável. Mas, efetivamente, o que nós esperamos e a expectativa que temos é o que é porque estes também são mais velhos, é preciso que se diga, não é? Exato. Estes são miúdos que estão no 5º ano e 6º, mas têm 14 e 15 anos. Portanto, têm outra maturidade. E, portanto, provavelmente, quem sabe, um dia eles estarão a ultrapassar os outros na capacidade que têm de trabalhar em conjunto. Então, isso Não tenho dúvidas nenhumas que isso acontecerá. Sim, não tenho dúvidas nenhumas e lá está. Esta questão, isto não acontece sozinho, não é? E os outros que estão a trabalhar em roteiros, seguramente que em algum momento também conseguirão trabalhar assim. Sei que os nossos roteiros, por exemplo, aqui são uma forma de passagem, até porque não temos um contexto tão vulnerável quanto o teu e, portanto, também não tínhamos muitas das problemáticas do trabalho em grupo que aí Sim, claro. se apresentam. O que queria perceber essencialmente agora deste projeto, ou destas 4 semanas, primeiro gostava de perceber mais em detalhe como é que chegaram aqui, como é que foi o processo realmente. Não, acredito que agora não tenhas tempo para descrever, mas se um dia pudéssemos ter essa conversa, adoraria ter mais pormenores e perceber, agora referiste do bolo, a receita foi criada por eles ou foi uma pesquisa que fizeram também de um bolo existente? Foi uma pesquisa. Eles tiveram que pesquisar. Não é possível ainda esse tipo de coisas com este grupo. Isso não é possível. Eles não têm essa autonomia ainda. Só a gente organizar o nosso tempo, que falta 1 minuto. Vocês acordariam mais 10 minutos só para a gente encerrar essa construção e depois ver a pauta final que eu precisaria ainda falar sobre a questão ali do material? Tudo bem? Eu sei que tá difícil, né, Marcelo? Mas, sábado, se você não aguentar, amigo, lembra de sábado, que hoje o Marcelo, eu tô com dó dele, ele tá muito cansado. Patinho também, olha só. Mas, Helder, por favor, amigo. Meus parabéns, Luiz. Foi muito bom aí ver sua partilha. Imagino que esse grupo ele está num caminho aí de se integrar com a coletividade, né? No começo eu achei assim, esse grupo dos mais difíceis de trabalhar, mais resistência. Separar ele seria muito difícil para mim. Agora eu estou vendo que essa experiência foi exitosa. Mas eu acho que ela vai ser mais exitosa ainda quando eles compartilharem o bolo com os demais. Eles Olha, Helder, ensinarem a sabes receita. uma coisa? Sabes o que é que a escola fez com estes alunos no passado? Deitou-os fora. Nunca. Ok, estão aí, estão reprovados, para o ano estão cá outra vez. E eles estavam cada vez piores. Sim. Então, muito bom o trabalho. Eu vi sua convicção, fiquei reticente em relação a fazer um grupo específico, mas falei, é a necessidade de aprendizado da Manuel da Maia, vamos ver. E acredito que agora vocês conseguiram mostrar que foi um bom trabalho, eles foram deitados fora, né, não foram excluídos, e agora está na hora de... Eu percebo que um grupo ele inclui de fato quando aqueles que estavam excluídos é que de fato se abrem para o outro, né? É mais bonito ainda, né? Ou seja, agora é a hora de repartir o bolo, do meu ponto de vista. Talvez eu tenha que escrever outro livro. Não sei. Talvez eu tenha... Com esta experiência. Ah, sim, sim. Não, com certeza, vai haver outros livros. E é isso, né? Imagino que seja um momento aí de integração, né? Ainda não de inclusão, mas de integração entre os grupos. Bom, parabéns. Luiz, eu dou uma sugestão de você escrever o livro com eles. Isso seria maravilhoso para fortalecer essa construção e deles firmarem esse ponto para ver que eles estão numa construção onde eles podem se desenvolver, ainda mais que eles se ligaram em você. Isso que você colocou pode parecer simples, mas quando eles mostram isso, eles estão dizendo que eles confiam em você. E essa confiança, assim, valeria a pena ser ainda trazida mais, porque, amigo, sinceramente, acho que você está preparando a próxima equipe de tutores. Só assim, só percebo, pelo que eu já vi. É uma excelente ideia, Zizi. É uma excelente ideia. Bom, mas o Bruno tá com a mãozinha levantada. O Bruno nem falou hoje. Bruno, fala, amigo. Vamos lá.
você está falando, Bruno, porque está sem som. Ainda não é hoje que ele fala. Oi, Eita, agora sim. Esse aqui tem ok. eu tiro o mudo do computador, ele tem um outro aqui no, no fone. Aí em seguida acontece isso. Parabéns, Luiz. Nossa, incrível história, muito inspiradora. E eu acho que o que é legal o Luiz certamente sentiu isso, e é interessante nós todos levar para esse lugar que não é nada fantástico que precisou ser feito. É um bolo, é Exato. o olhar, o tempo, sabe? Porque o modelo educativo ele é quantitativo, né? Ele é apressado. Então eu não tenho tempo para ser humano, para conviver, para dar espaço à convivência, sabe, mais tranquila. Tu vê que é mais o que tira, né? O que tira da quantidade de coisa e deixa acontecer. E claro, com a mediação de adulto instrumentalizado ali, que vai fazendo as mediações, utilizando dispositivos que vão gerando isso. Por isso que eu falo, o paradigma da aprendizagem não é o que, é uma perspectiva, é um outro olhar sobre a vida. Pode dizer, nossa, se bota só o resultado, que coisa incrível será que o educador fez? Foi incrível, concretamente foi um bolo. O incrível é o que está por trás do bolo, que é o sentimento humano, a abertura para conviver, para estar ali com aquelas pessoas abertas à relação, né? E não só, não, porque agora nós vamos para o próximo conteúdo, porque pega o livro na página tal, agora a gente tem que fazer prova, porque senão não vou vencer o conteúdo, porque senão tu não vai passar de ano, e aí cadê o ser humano, né? E é isso que essas crianças foram sendo sistematicamente violentadas até então, até ter um tempo que deixa eles se olharem, respirar, um educador que ajuda a pacificar as relações, que usa dispositivos para que eles se expressem de maneira saudável na relação, né? O objeto em si é muito simples, é o olhar empático que muda. Olha, eu digo isso aqui na escola e algumas pessoas me levam a mal, que eu digo assim, nós violentámos estas crianças e nós tratámos-las mal. E depois há gente que responde assim, eu não, eu sempre disse bom dia e sempre disse boa tarde. E disse, gente, não é isso que eu estou dizendo, não é isso. Vocês trataram-nas como uma coisa, deram matéria para todos igual. Isso é que é tratar mal a criança. Desculpa, Fátima. A Fatinha seria muito bom ela colocar que ela, inclusive, ela tem uma história e construção especializada nesse desenvolvimento. Fatinha, conta um pouquinho também da sua história trazendo, porque você é a pessoa que tem muito conhecimento nesse desenvolvimento. Por favor. Alô? Então, sim, isto toca-me muito, porque eu durante 9 anos eu trabalhei numa equipa multidisciplinar que acompanhava crianças e jovens em situação de perigo, em situação de processo de promoção e proteção. Muitas dessas crianças estavam em absentismo escolar e o trabalho que eu desenvolvia era justamente ir às escolas como sendo uma figura idónea e conversava com essas crianças e tentava perceber o porquê, não é, desse absentismo escolar, dessa falta de interesse pela escola, e de facto é isso, as crianças, pegando aqui nas palavras do Bruno, não sentiam qualquer empatia por parte do professor para com eles, e eles diziam frases tão diretas quanto isto, os professores não gostam de mim, eu sou burro, e o professor tem-me no fim da sala, e portanto, e eles diziam mesmo, eu não percebo nada do que o professor diz, eu fico perdido, eu entro dentro da sala, e o professor começa a explicar e os meus amigos começam a responder, mas eu não consigo responder, eu não sei
responder, eu não sei o que é que o professor quer que eu responda, eu estou perdido, de facto, eu sou burro, eu não percebo nada. Pronto, e portanto, estes alunos, eles de facto precisam que os professores realmente sejam empáticos e que olhem para eles e que os apoiem, que lhes deem a mão e que os ajudem e que os valorizem, que é o que estás a fazer, Luís, é a valorizar, porque todos os seres humanos, todas as crianças têm talentos, não é? Pronto, e portanto é pegar em coisas simples, não é? Para que eles realmente consigam se sentir importantes e depois consigam desbloquear e ganhar pelo menos passo a passo vão ganhando alguma motivação e a sentirem-se parte, não é? Porque eles estão completamente perdidos, eles precisam muito de ajuda. Quando criamos um vínculo com estes alunos, ele fica mais forte do que com qualquer um dos outros. Porque o facto de 4 semanas depois eles virem ao meu gabinete buscar-me e dizer assim: diretor, ainda não foste. Ok, lá vou eu com ele. E o facto de eles passarem por mim no corredor, alguns deles até me dão uns abraços, é mais do que qualquer relação que a gente pode ter, é mais do que educação, quase, não é? E então, a grande dificuldade que eu tenho é passar isto para toda a gente. A grande dificuldade que eu tenho é fazer com que todo mundo compreenda que não pode estar... Deixem-me só contar 30 segundos uma coisa. Quando nós criámos este projeto e havia um aluno, que agora já nem está lá na escola, que também devia fazer parte dele, só que ele era do 7º ano. E para fazer parte do projeto, sendo do 7º ano, ele estava a ter aulas, entendem? Portanto, ele tinha que sair de uma aula qualquer, já não sei qual era, geografia, história, e nós fomos falar com a professora desse aluno, que não estava em sala de aula a fazer nada, estava só a perturbar. A resposta da professora foi que ele não podia sair porque ia perder a matéria. Vocês veem a loucura que isto é? Um aluno que não está a fazer nada em sala de aula, que só perturba, que estaria melhor connosco a fazer o tipo de trabalho, e depois a professora não deixa porque ele está a perder matéria. Então isto não entra na minha cabeça e eu às vezes não sinto-me impotente para fazer os outros entenderem. Mas isso realmente é um processo, Luís, mas vou passar para a Fatinha, que acho que ela ainda vai complementar assim. Sim, só porque agora também eu estava aqui a pensar noutra conclusão que eu tirei ao fim deste tempo que trabalhei com estas crianças, é que de facto estas crianças com os comportamentos que são considerados, não é, o mau comportamento do aluno, não é, que anda pelo recreio a fazer disparates, a tirar pedras, a partir vidros, eles estão a pedir socorro, eles estão a pedir atenção, olhem para mim, eu estou aqui, na minha vida passa-se uma coisa que não está bem, por favor, falem comigo, por favor, ajudem-me, eu preciso conversar com alguém, algum adulto desta escola me ouve, eu tenho problemas em casa, eu preciso que alguém fale comigo, e este comportamento é só uma chamada de atenção e um pedido de ajuda, e infelizmente o que acontece é que as pessoas estão tão ocupadas com o currículo, com o programa, com as notas, com as avaliações e com os exames, se esquecem, ou não é que se esquecem, é que ignoram. Mas que ainda podiam estar, se desse resultado, até podiam estar, mas não dá, minha gente, não dá. Não é? Se desse resultado, eu até trocava a educação de 800 alunos pela não educação de 12. Não era? Pode ser uma coisa chata de dizer, mas não dá, minha gente. Nós temos estes 12, mas devíamos ter os 800 alunos da escola a fazer isto, não é? É isso. Eu vou dar uma sugestão, que eu acho que a Fatinha pode ajudar isso também, para a gente pensar, sobre a questão de pensar num programa, Luís. Quando teve esse começo de desenvolvimento, e isso normalmente é difícil de fazer, essa mudança de mentalidade, um programa ajuda para as pessoas que são mais estruturadas,
porque possibilita ter uma visão mais formal da construção, e aí vem uma série de dispositivos que já são muito reconhecidos mundialmente, como, por exemplo, a escuta ativa, a comunicação não violenta, entre outros. Então, isso ajuda a, digamos assim, formalizar a necessidade de fazer uma transformação cultural, social e psicológica. Então, pensar nesse sentido de programa poderia ajudar bastante. A Fatinha também tem muito essa visão, e eu ajudei a criar alguns programas aqui no Brasil dentro dessa função que podem ajudar também nesse sentido, porque você pode fazer dessa forma para as pessoas que não têm, para ter olhar. Como a Lorena colocou aqui, ó, ela até colocou uma colocação muito sensível. Quando há realmente o olhar para o outro e o acolhimento verdadeiro, o vínculo e a conexão humana é estabelecida, pois os alunos têm a liberdade e a segurança para serem o que eles verdadeiramente são e podem abrir seus horizontes na vida. Parabéns, Luiz, construção linda. A Rosângela também trouxe várias questões aqui, atenção, escuta de verdade, se sentir olhado, mas realmente nada excepcionalmente o dispositivo do amor. Então, dá essa sugestão para se pensar. Só dizer uma coisa, com este grupo nós não temos um roteiro definido, ou seja, eles estão numa fase, é claro que nós preparámos a aula para fazer os bolos, porque era preciso ter lá o material, tudo isso. Nós não dissemos assim, vamos fazer os bolos para que eles aprendam matemática, ou vamos fazer o bolo, ok, não. Nós vamos fazer os bolos para que eles aprendam a regular o seu comportamento entre eles, ok? Tudo o resto vem a seguir. Eu acredito, com o tempo, nós vamos conseguir ter coisas mais sustentadas no currículo tradicional, vamos dizer assim. Mas isso também não é importante, porque estes alunos não aprendem o currículo tradicional enquanto não tiverem outras condições de vínculo à escola, de saber escrever, de saber estar. Então, discordo de você, Luiz, que é uma transição para o currículo tradicional. É o contrário. Eu acho que essa turminha aí vai fazer... Deve ter muita gente que está lá do outro lado, querendo, nossa, quando é que eu vou poder fazer um bolo também? Os alunos sim, os professores não. As professores não. Para alguns professores é perda de tempo. Olha, os bolos estavam muito bons, digo já. Por isso que um programa ajuda, Luiz. Um programa sobre um olhar sobre o outro, que aí pode se trazer uma série de construção de extensão, até de formação continuada, de outras questões que podem ajudar aí a trazer os professores para uma outra mentalidade. Porque, querendo ou não, quando existe esse processo de não ter essa visão, ela precisa ser construída e, às vezes, ajuda muito trazer de fora. Até uma sugestão que eu dou, já deixo aqui. Ô, Fatinha, você não consegue dar uma chegada em Lisboa aí, na Escola Manuel da Maia, para fazer uma conversação aí? Ó, valeria a pena, hein, Luiz? Ó, já deixa. Estou à espera dela. Eu já fui ter com ela, agora é a vez dela vir ter comigo. Aí, ó, né? Vamos alinhar isso. Mas, Zizi, vamos falar nisso brevemente, está bem? Claro, depois vamos trazer essa ideia de programa. Eu sei que o tempo não dá para falar tudo isso, e a Ana Isabel Lopes está como levantar. Eu, por acaso, tenho refletido muito nestes últimos tempos, nestas últimas semanas, precisamente sobre esta questão de ajudarmos as pessoas que estão a trabalhar connosco neste caminho e que não está concluído para ninguém, nunca, acho eu. Como já partilhava no outro dia, eu acho que quanto mais sei, mais baralhada fico e mais perdida me sinto de, oh meu Deus, afinal o que é? Mas que um erro que eu reconheço que é um erro no qual caio muito, por exemplo, é querer, como quero passar este paradigma e a necessidade de ver de uma forma diferente, acabamos por cair naquilo que tenho percebido ser a armadilha de Sócrates. Ele ia lá pelas perguntas e de tentar que a própria pessoa, através do seu questionamento, se mostrasse a si própria como errada, não é? E se apercebesse do seu próprio erro, e foi morto por isso. Portanto, como eu não quero ser morta por tentar passar a mensagem, tenho tentado perceber, ok, como ajudar as pessoas nesse processo, mas no fundo como fazemos com os miúdos, não é? Como guiar os miúdos nesse processo sem lhes dar as respostas e olha, é isto que tens que aprender. E é algo extremamente cansativo e não sei como é que o fazes, Luís, com uma equipa muitíssimo maior. Eu tenho
que me gerir a mim mais duas e já é desafiante às vezes, e seguramente que para elas é igualmente desafiante ou mais, terem que lidar comigo, mas é também esta necessidade de termos tempo, não é? E eu às vezes tenho a sensação que o tempo nos foge assim de todo o lado, porque não só com os miúdos, porque eles têm que aprender isto e aquilo, portanto não há tempo para falar de valores, ou não há tempo de outra coisa qualquer. E mais uma vez, aqui no caso do Sementes temos o privilégio de ter um grupo muito pequeno, portanto há muito tempo para muita coisa, e mesmo assim sentimos que o tempo foge. Imagino num universo com 800 alunos, o desafio gigantesco que deve ser, nomeadamente quando para 800 alunos de repente tens 5, disseste, adultos que já estão dentro deste paradigma? Mas há um lado B daquilo que eu contei aqui, que é, eu contei aqui o que de bom eu acho que tenho para mostrar. E depois há o lado B, que é, eu saio daqui, né? Eu saio daqui, vou para outro sítio, vou para o meu gabinete e vou discutir coisas que não têm nada a ver com isto. Vou discutir porque é que um aluno foi para a rua em determinada aula e porque é que tenho um funcionário que, em vez de ser adulto, se rebaixa ao nível da criança e passam a discutir os dois como se fossem os dois com 8 anos. E depois tenho o outro lado todo que é preciso gerir, porque as pessoas ainda não estão todas dentro do mesmo espírito. Porque se tivessem, eu acho que nunca estarão. É um facto, tem que ser realista. Mas pelo menos soubessem tratar as crianças com a forma como elas necessitam, porque estas crianças não têm nada. E como é que se pode ensinar ou obrigar uma criança a aprender quando ela o que precisa, muitas vezes, é apenas de ser entendida, não é? Não é que eu defenda uma escola sem conteúdo. Não tem nada a ver com isso e muita gente me acusa disso. O que eu estou a dizer é que a gente só aprende eu acho que uma pessoa aprende tudo, mas tem que ter vínculo, tem que ser bem tratada, porque senão, enfim, não há hipótese. E as pessoas em Portugal, vocês que estão em Portugal sabem disso, há uma formação de professor completamente desumana e não tem sentido nos dias de hoje. Não tem sentido. Se calhar no Brasil é igual. Pronto, ok. Eu não sei muito bem. Eu ainda hoje estive numa conferência da Unicef por causa do projeto, de 2 projetos que eles têm sobre os direitos das crianças na escola, e por acaso lembrei-me de ti, Luís, porque eles têm o programa Voar, que é precisamente para escolas TAPE. Não sei se alguma vez passaste por isso. Não, mas é tal coisa, Ana. É indiferente ser uma escola TAPE ou não ser. Claro. É indiferente, porque as crianças têm todas a mesma necessidade. Não é? E todos os mesmos direitos, claro. Exato, Isso sem dúvida. Mas às tantas lá na conferência havia um pedagogo, o professor Américo Peças, a falar, e ele falou do Edgar Morin, do Paulo Freire, e de montes de referências que nós aqui também partilhamos, e às tantas disse a frase que o modelo escolástico morreu de vez. E eu depois, Claro. no final da conferência, fui ter com ele e disse-lhe, olha, adorei a sua intervenção, mas tenho que discordar com o modelo escolástico que morreu de vez. Ele está morto, mas ele está a ser mantido vivo com aquelas máquinas de respiração artificial. Ele morto está, mas mantém-no ali, precisamente porque a formação de professores, logo por aí, é feita no modelo escolástico. Portanto, como é que o modelo escolástico não há de estar naquela zona do coma, não é? Está ali, mas não está. O Américo esteve comigo em São João em Santa Maria da Feira e a Fatinha esteve lá. O Américo é fantástico. Então, o Helder está como levantado. Sim, Helder. Gente, sendo rápido aqui, achei a partilha do menino lá. Nossa, um menino maravilhoso. Sobre a Lua, tá? Troca lá com o Noah, tá? Esqueci o nome do menino, tá? Porque faz tempo que eu... E tá a partilha lá. Inclusive, foi uma pesquisa que ele fez foi tão bacana. Ele foi partilhando com a turma, depois foi partilhando com a escola. Ele partilhou numa feira, na feira regional. Maravilha. Tá? O vídeo é endereçado para isso. Você vê assim que é muito manual. Assim, eu acredito que o quintal é maior que o mundo e que o sujeito é maior do que os currículos, que a soma dos currículos de Portugal e de Brasil juntos.
Então, quando você vê um menino falando da Lua, você fica assim, nossa, arrepia, porque ele vai lá pro outro lado da Lua, né? Para The Dark Side of Moon, cadê o amigo Luciano aí falando? Acho que ele... É muito legal, porque ele vai por coisas assim, questões fantásticas. Então é isso, gente. Tá lá os links. Aí depois combinamos de nos encontrar com o Luciano, com o Noah, com essa turma maravilhosa. Vamos sim, pessoal. Lembre da gente marcar essas construções para a gente poder se encontrar, tá? Lembrando só, não deu tempo da gente trazer a dinâmica do material, vou pedir para vocês lerem o material, se vocês conseguirem, para a gente poder conversar sobre ele, seria muito importante, tá? Depois eu vou conversar com a Rosângela também, porque nós tínhamos ficado de fazer a primeira live, né, que a gente organizou de ser na penúltima sexta-feira de todo mês, não sei se a gente vai conseguir nesse maio, porque a gente vai estar se encontrando, vai ser um pouco difícil, porque na próxima semana a gente já vai estar junto nessa construção, né? A gente pode deixar que a gente vai fazer várias filmagens, vários vídeos, vamos ter momentos com vocês também, vamos ver, qualquer coisa eu abro na quinta-feira, dependendo da dinâmica que a gente está, para mostrar para vocês. A gente faz algumas gravações também nos locais para poder fazer esse compartilhar. O Luiz vai estar do lado da gente também, né? O Bruno, vai estar também a Marta, que não conseguiu entrar, ela caiu, mas não conseguiu estar voltando. A Malu vai estar com a gente lá também. Eu vou mostrar depois a galera toda. Gente, começou com 5, passou para 7, passou para 15 e agora está quase em 20. Então, a gente está com um grupinho, brinquei no começo da reunião aqui com o Luiz, que vai mudar, não vai ser mais encontro, já vai ser seminário ou congresso. A gente já está pensando uma outra nomenclatura, porque cresceu, né? Ficou bem maior. Vai ser preciso um ônibus. Pois é, então, a gente está batalhando por essa questão, né? E Fatinha, depois você conseguir dar um alô com o Marcelo também, que ele queria trocar também umas figurinhas aí com você também nesse sentido, tá? E aí trazer a sua experiência. E Fatinha, se você puder, traz também num outro encontro que a gente esteja, por favor, lembra de você poder falar sobre as questões que você desenvolveu também, que seria muito importante compartilhar com a gente, tá bom? Ó, o Marcelo já está lançando aqui, ó, projeto Programa de Formação Humanizadoras do Norte, e chamou a Rita já aí, Rita, né? Seria muito bom, que já faz a construção unida do Norte, né? E a gente começa a caravana de Portugal, faz a caravana também do Brasil e faz a integração, né, pessoal? Tá certo? Então, material, por favor, deem uma olhadinha. Lembra que tem o YouTube também, para quem não estiver partilhando com a gente, que a ideia é que a gente defina uma dessas temáticas que nós trabalhamos para trazer como primeiro assunto da live. Ai, olha, o Tai Chi, eu acho que não é? Como é que é o nome, Helder? Essa é a pipoquinha, Ninita. Ela tem várias coisas, pipoquita, Ninita, pipoquinha. Doçura, doçura. Doçura linda. Aqui todos nós amamos cachorros e gatos, né? O Luiz já leva o cachorro, deixa que é um labrador lindão, né? Que também tem bastante. Já viu o filme Caravana da Coragem, e o Walk? Sim. Aí, ó, prazer aqui. Eu não consigo trazer, eu não consigo pôr a minha aqui, porque ela pesa 29 quilos. Além disso, quando me vê no computador, nunca vem ter comigo. Diz, ele deve estar lá a trabalhar, deixa lá estar ele que é. Se ela me levar, eu vou. Se ela for para Portugal, eu vou com ela. Tá? Acho bem. Mas vamos ver. Porque eu não consegui nem ir ao Brasil encontrar com meus amigos, agora vamos ver se eu consigo fazer outras coisas. Se vai acontecer ou se não vai, a vida vai dizer. Exato. Torcer, né? Vamos torcer. Vamos lá, gente. Ó, a figa é universal. Depois, por favor, coloque os materiais ali, tá no Drive, gente, para a gente poder compartilhar. O Helder compartilhou ali também o material, se vocês puderem dar uma lidinha, o Rogério também, que vai ajudar para a gente integrar também os materiais e trazerem as respostas. Mas seria bom a gente compartilhar no Drive. Eu recomendo vocês, antes de dormir, porque vai chegar a primeira linha, vocês vão ter sono, porque é academias, é um ótimo soporífero. Agradecida, Helder. Então, mais alguma questão? Vai. Não? Então, grande abraço. Vou andando. Boa noite. Boa noite, gente. Até segunda, gente. Beijo, até segunda. Boa noite. Boa noite, gente. Um abraço aí a todos. Beijo, amigas. Vamos falar, Fatinha. Tchau. Boa noite, amigos. Boa noite. Agradecida você estar aqui também, com tudo. Ficamos inimigos do fim.